Bom dia, irmãos, graça e paz, amém? Irmãos, estamos aqui reunidos para a nossa Escola Bíblica Dominical, a nossa EBD pela internet, e hoje a nossa lição traz Edificarei a minha igreja, baseada em Mateus capítulo 16, a partir do verso 13 até o verso 20. É chamada a Confissão de Pedro, e nessa passagem da palavra de Deus está dizendo o seguinte: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens seu filho do homem? Respondeu-lhes uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias e outros profetas. Perguntou-lhes ele: e vós, quem dizes que sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, pois não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que estás no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então ordenou seus discípulos que ninguém dissesse que ele era o Cristo. Irmão, nós temos essa passagem bíblica aqui, que Jesus estava diante dos seus discípulos e perguntou o que ele era, quem ele era, né? Quem ele era. E alguns falam que, uns estavam dizendo que Jesus era o João Batista, Elias, um profeta, um líder, e cada um foi falando uma coisa. E Pedrão entra em cena e diz assim: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. A nossa lição, ela traz hoje aqui o tema de edificarei a minha igreja. E é justamente nessa passagem bíblica, no texto de Mateus, capítulo 16, que a palavra igreja, ela é falada pela primeira vez na história da humanidade. Até então, nunca se tinha usado o vocábulo igreja. Igreja era um vocábulo que nunca tinha sido usado. Ou seja, era uma palavra nova, era algo novo. A ideia de uma igreja que nós temos, o que é uma igreja? Quando eu falo a palavra igreja, vem na sua cabeça assim, um grupo de pessoas reunidos em um lugar, adorando a Deus, prestando um culto, celebrando uma missa, reunindo para poder ouvir uma palavra. Eu sei que na cabeça sua forma esse tipo de coisa, né? A gente sempre liga ao lado religioso, realmente é. A gente sempre assemelha, a gente sempre assimila a igreja a essa questão de uma comunidade, de um grupo de pessoas, tendo um líder normalmente, aonde são levados para uma adoração a Deus, num local especificamente, num local separado para esse tipo de atividade. Bom, se você for parar para avaliar, está certo, né? E a palavra igreja, ela nunca tinha sido usada antes. Então, quando Jesus diz assim, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, Jesus estava dizendo algo novo para aquelas pessoas. Jesus estava trazendo uma ideia nova, Jesus estava trazendo algo novo, Jesus estava trazendo uma novidade para aquelas pessoas, algo que eles não conheciam, algo que já começou a ser falado lá no Antigo Testamento. Tanto que quando o povo de Deus se reunia, como que ele se reuniu? Primeiro ele se reuniu na tenda, né? Na ideia do tabernáculo, lá no Antigo Testamento. Aí depois construíram o templo, que começou com Davi, e aí Salomão construiu um templo suntuoso, foi destruído pelos babilônicos, levou eles para o cativeiro, eles ficaram lá 70 anos, voltaram sob a liderança de Esdras, Neemias, Zorobabel, reconstruíram o templo, e de novo estava lá, mas aí surge também a ideia da sinagoga, que eram 10 líderes, homens, 10 líderes judeus, homens, que formavam a sinagoga. Então, quando Jesus fala de igreja, a ideia de igreja já estava sendo difundida lá atrás. Então, assim, era uma novidade, a palavra, mas a ideia de como funcionaria, do que seria, já estava sendo fomentado e já estava sendo preparado lá atrás, para que quando ela surgisse,
eles tivessem conhecimento. Que basicamente a igreja, quando ela surgiu, ela teve todo um aparato para que ela surgisse exatamente no início da era cristã. Quando o apóstolo Paulo fala lá em Gálatas 4:4, na plenitude dos tempos enviarei o meu filho, enviarei o filho nascido de mulher e nascido debaixo da lei. A ideia plenitude, ali que Paulo escreve a carta aos Gálatas, ele está dizendo ali a ideia do que é completo, do que é certo, do que é exatamente aquilo no momento certo e na hora certa. Então, nós temos uma novidade ali. Jesus está contando uma novidade para os discípulos. O primeiro tópico da nossa lição hoje, ele traz apropriando-se de uma palavra. Bom, quando acaba Malaquias, lá no Antigo Testamento, quando o último livro do Antigo Testamento é lido, o último capítulo é lido, que é Malaquias, nós temos 400 anos de silêncio, que é o chamado período interbíblico. Esse período interbíblico são 400 anos em que não há profecia da parte de Deus, em que não há, vamos dizer assim, não há nenhuma manifestação, nenhuma movimentação, como minha irmã costuma dizer, não há nenhuma movimentação de nada. E ali nós temos 400 anos onde Deus não revela nada através de pessoas, através de profetas. Mas surge um personagem e surge um grupo de pessoas, surge um povo que no meio desses 400 anos se destaca, e aí através desse povo Deus faz grandes coisas através deles, que é o povo grego. E o personagem que eles mais destacam é Alexandre, imperador chamado Alexandre o Grande. O que os gregos fizeram? Os gregos, eles helenizaram o mundo antigo. A palavra Helás, a palavra grego, em grego é Helás. Né? Se você escrever grego, o vocábulo grego, G-R-E-G-O, em grego, vai ser Helás, que quer dizer ensino, helenizar, eles estavam helenizando. É daí que vem o nome Helena. Né? Se você se chama Helena, conhece alguém chamado Helena, deriva-se da palavra Helás, que é grego. Então, o que Alexandre tinha a ideia? Ele conquistava o mundo, conquistava um povo, conquistava uma região. O que ele fazia? Ele assimilava a cultura grega nesse povo. E o Império Grego fez isso nesse período dos 400 anos. Não foi exatamente durante todos os 400 anos, mas num certo período. E aí, quando Alexandre morre, e morreu novo, dizem que morreu com aproximadamente 33 a 35 anos de idade, e dizem que já tinha conquistado grande parte do mundo. Alexandre ele morre, o seu reino é dividido em, se eu não me engano, quatro regiões, e aí surge quem? Império Romano. Então, quando Jesus nasce, no início da era cristã, o mundo estava helenizado, tanto que as pessoas falavam perfeitamente dois idiomas. Se você chegar na Bélgica, na Suíça, você vai ver que as pessoas lá falam dois idiomas. Falam, por exemplo, na Suíça fala francês e alemão, na Bélgica fala francês, alemão e um outro dialeto lá que eu esqueci agora o nome. Na Espanha, do mesmo jeito. Dizem que os portugueses de Portugal falam inglês muito bem. Então, assim, era muito comum as pessoas poderem falar dois idiomas. Aqui no nosso país a gente não tem essa cultura, mas em muitos países é possível. É comum as pessoas falarem. Então, quando o povo grego dominou o mundo, helenizou o mundo e passou a cultura grega para eles, todo o povo podia falar a mesma língua. Eles se comunicavam através de uma língua só, que era o grego. E quando surge o Império Romano, eles continuam se comunicando através do grego. Então, o povo, os missionários, o povo daquela região, daquele mundo, podia se comunicar como? Usando o quê? Usando o grego. Então, a influência grega, ela era muito importante. Só que até então, antes dos gregos, qual era a ideia que existia? Era a ideia da monarquia. Tudo era concentrado no rei. Legislativo, judiciário e executivo. Nós temos essa divisão hoje no nosso país. Nós temos o poder legislativo, executivo e judiciário. No tempo monárquico era diferente, tudo era concentrado no rei. E aí os gregos, o que eles fizeram? Eles surgiram com a eclesia, que é uma assembleia, reuniam as pessoas
para definir assuntos relacionados ao governo. Foi aí que surgiu a democracia. Foi lá que começou a surgir ou pelo menos começou a caminhar a ideia de uma democracia dentro da sociedade. Foi a primeira vez que a democracia pôde dizer assim que ela começou a aparecer. Então nós temos ali uma ideia de um grupo de pessoas que se reuniam. Mas hoje, quando nós falamos igreja, ela é bem diferente. Jesus pega essa ideia aí de um grupo que se reúne para definir algo. Jesus pega um grupo de pessoas que se reúnem para adorar a Deus. Então, as reuniões da eclesia grega, para a definição do governo, eram em praça pública. As reuniões do povo de Deus, por ser uma religião ilícita para o Império Romano, eram feitas em casas, em calabouços, em cavernas, em locais afastados, ou às vezes numa taverna de noite. Dizem que se reúne até mesmo em cemitério. Né? São suposições, não tem nenhuma comprovação histórica, mas que tem esse tipo de coisa. Então nós temos aqui uma ideia de um grupo de pessoas que se reúne. E quando Jesus ele se apropria da palavra eclesia, ele traz isso lembrando a Assembleia dos gregos. Ele traz algo novo para as pessoas, mas algo que as pessoas já conheciam. Está vendo como que Deus vai trabalhando tudo no tempo certo, na hora certa, no momento certo? Às vezes a gente fica agoniado pensando que Deus esqueceu de nós e que Ele não vai fazer nada. Irmãos, Deus ele prepara tudo que a gente precisa, tudo que o mundo precisa, no momento certo, na hora certa. Não seria muito mais prático, em vez de Jesus ter criado Adão e Eva lá no Jardim do Éden, podia ter colocado logo Jesus, logo de início, mas não foi assim que Deus fez. Deus deixou que Adão e Eva fossem criados, Deus criou Adão e Eva, o pecado entrou no mundo através da ação de Adão, e o segundo Adão, que é Jesus Cristo, ele morre numa cruz para que eu e você sejamos libertos da escravidão do pecado. E no decorrer disso tudinho, vários homens e mulheres de Deus se destacam ao longo da história do Antigo Testamento até a morte de Jesus, e vários outros se destacam logo após Jesus no Novo Testamento, e outros tantos se destacam quando acaba o Testamento e continuam na história eclesiástica e vem se destacando até hoje, e irão se destacar até o dia que Jesus voltar. Por quê? Porque é assim que é o plano de Deus. O plano de Deus tem o momento certo, a hora certa, para que Deus possa estar fazendo tudo. Às vezes você pode estar olhando para os quatro cantos e falar assim: meu Deus, o que o Senhor quer da minha vida? Mas no tempo certo, na hora certa, você vai entender que Deus tem um plano para a sua vida. Assim como Ele tinha um plano da igreja, Ele tem o plano da igreja, Ele faz o plano da igreja acontecer, Ele vai fazer a mesma coisa na sua vida. Bom, vamos lá. O segundo tópico da nossa lição traz terreno, projeto e fundação. Aqui, eu vou pedir licença para os engenheiros e arquitetos e vou me aventurar num campo aqui que engenheiro e arquiteto entendem bem. Mas, irmãos, imagine um prédio, imagine uma construção. Vamos fazer de conta que isso é uma construção. Você tem o terreno, você tem a fundação, que você constrói, e para você subir a sua fundação, né, subir a sua construção e construir o que você precisa, você tem um terreno, que não pode ser qualquer tipo de terreno, ou se for qualquer tipo de terreno, você tem que preparar esse terreno, e você faz uma fundação boa, resistente, para que ela possa sustentar toda a estrutura que você estará edificando. E com base, mas para você fazer tudo isso, o que você realiza? Você contrata uma pessoa especializada, que é o arquiteto, o engenheiro, e ele vai fazer um projeto para que você possa fazer. Eu comprei um terreno lá perto da praia e agora eu quero construir um prédio. Aí ele vai falar assim: você vai fazer o prédio assim, vai aproveitar mais a luz, vai aproveitar mais o vento, vai ser desse jeito e não sei o que. Assim, uma série de coisas que você vai ter que o engenheiro ele analisa para que o seu projeto possa ser feito da maneira mais rápida e mais barata, né? Como diria um professor que eu tive. A diferença é que o engenheiro faz, né? A diferença de você contratar uma pessoa especializada é que ele sabe fazer da melhor maneira e da forma mais rápida e mais barata possível. Irmãos, o terreno que Jesus está edificando
é a igreja. A igreja é o terreno. Então, o terreno ele pode ser arenoso, o terreno ele pode ser descendo, ele pode ser em subida, ele pode ter pedras, ele pode ser um terreno úmido, ele pode ser qualquer tipo de terreno, não importa. Deus ele estará edificando a igreja dele em qualquer tipo de terreno. Você pode ser bonito, você pode ser feio, você pode ser cabeça dura, você pode ser uma pessoa boa de lidar, você pode ser uma pessoa difícil de lidar, você pode ser uma pessoa com grandes qualidades, com inúmeros defeitos. Se você ouvir o Espírito Santo de Deus te chamando, vem, e você realmente reconheceu e não resistiu à graça de Deus, que a graça de Deus ela é irresistível, e você tem Jesus como seu sustento e salvador, não importa que tipo de pessoa você é, Deus quer edificar a sua vida. Isso é fato. No reino de Deus, nós vemos isso perfeitamente, porque nós vemos vários irmãos diferentes, com os pensamentos diferentes, com ideias diferentes, mas todas elas sempre são voltadas para Cristo. Prova disso é a Reforma Protestante. Lutero não concordou com Zwinglio, Calvino não concordou com Armínio, e assim, uma série de George Whitefield não concordava em algumas coisas com John Wesley, e mesmo assim são homens de Deus que levaram pessoas e pregaram o Evangelho de Deus ao longo do mundo, ao longo da história, e grandes coisas eles realizaram. Então, somos diferentes, mas nós somos edificados pelo mesmo Deus, e aonde Ele está edificando é a igreja, e a igreja somos nós. Qual é o projeto que Jesus tem? O projeto que Jesus tem consiste em tornar não-judeus co-herdeiros com judeus, membros de uma mesma família, de um mesmo corpo. Ou seja, como está lá em Efésios capítulo 2, verso 11, qual é o projeto de Deus? O projeto de Deus é que nós sejamos salvos, é levar pessoas, é fazer com que aqueles não convertidos, as pessoas que não entenderam, que não nasceram de novo, possam realmente nascer de novo e serem encontradas por Cristo, e serem edificadas por Cristo, serem usadas por Cristo, para que eles possam ser tocados, usados e ministrados pelo Evangelho, ministrados pela palavra, ministrados pelo Espírito Santo, para que eles possam realmente entender que Jesus é o suficiente Salvador de sua vida. Irmão, não importa se você é membro da igreja, não importa que você nasceu na igreja, não importa se você foi batizado na igreja, você foi apresentado na igreja, você casou na igreja, você frequenta a igreja. O que importa é que você tem que ter a vida central nas comunidades. Às vezes você está na igreja, você deve conhecer pessoas que estão na igreja, vão à igreja, pertencem a uma igreja, foram batizados, apresentados, tiveram seus filhos apresentados, casaram, mas que não professam a fé cristã, ou seja, você não vê Jesus na vida dessas pessoas. E você pode nascer, viver e morrer na igreja e acordar lá no inferno. Isso é fato. Não basta estar com o seu nome no hall de membros. Seu nome tem que estar lá no livro da vida. É lá que tem que estar. É lá que é o mais importante. Estando lá, está no hall de membros da igreja. Está no hall de membros não quer dizer que está lá. Então isso é fato. Não tem como mudar. E Jesus ele fala aqui com Pedro sobre essa pedra. Jesus se apresenta como o fundamento da igreja. Quando a palavra de Deus nos diz que sabe ao homem que edifica a sua casa sobre a rocha, no tempo de Cristo, o que eles faziam? Eles pegavam um terreno com pedras, eles escavavam a pedra, quebravam a pedra, aquela região ali, e eles faziam um buraco, um buraco que eu digo assim, vamos supor que eles fossem fazer uma casa quadrada. Aí ao redor eles faziam tipo uma vala quadrada ao redor, e ali eles adentravam lá cerca de o que fosse necessário, a quantidade, 1 metro, 1,5 metro, seja lá o que for. E aí eles, o que fazia? Quando o terreno, eles cavavam até achar a pedra, né? Até achar uma fundação correta. Porque aí o que é a ideia?
A ideia é que você fazia uma boa fundação se viesse as águas do mar, se viesse chuva, se viesse terremoto, se viesse furacão, se viesse tsunami, se viesse um cometa, a casa estava lá edificada por sobre a rocha. Não estava edificada somente por cima. Você já viu algumas construções que são só por cima, o povo não faz uma fundação, e aí depois a construção começa a trincar, começa a rachar, então é mal construído. Tinha pessoas que às vezes por recursos, ou falta de recursos, ou preguiça, não faz uma boa fundação de uma construção. Aí depois a construção cai, racha, trinca, desvaloriza, e no final das contas a pessoa que é o proprietário toma prejuízo. Hoje você tem que entender, hoje existem muitas tecnologias e nós temos que entender que para cada tipo de terreno existe um tipo de construção a ser feita, um tipo de preparação a ser feita. Por exemplo, nós sabemos que o Japão é um país que tem muitos terremotos, eles desenvolveram uma base, vamos dizer assim, de borracha, vamos dizer um material emborrachado, para que quando viesse o terremoto, o prédio balançasse, mas o prédio não caísse, a construção não caísse. Então, foi um terreno preparado para esse tipo de situação. Irmãos, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Jesus está nos usando, estamos no seu projeto, e nós temos que entender que Cristo é o fundamento da igreja. Terceiro aqui, vamos ver aqui a edificação. Conhecendo o terreno, o projeto e a fundação, vamos pensar na construção agora. Irmãos, nós temos o terreno. Onde é o terreno? O terreno é a igreja. Nós temos o fundamento. O que é a fundação? É Jesus Cristo. E quem está sendo edificado? Qual é o projeto? O projeto é os não-judeus serem como os judeus, é os não-cristãos serem como os cristãos, é as pessoas serem ganhadas para Cristo. Então, como é que a gente faz essa edificação? Você faz com materiais de boa qualidade, colocando os tijolos na hora certa, no local certo, alinhando, esquadriando, fazendo coluna, rebocando, colocando ferragem para poder fazer a armação correta, usando e misturando a massa. Então, assim, há uma série de fatores em que um pedreiro, em que uma equipe de construção, ela sabe que ela tem que fazer para que possa construir, e ali nessa construção, essa construção possa vir a durar 10, 20, 100, 200 anos, não importa. Prova maior disso são os egípcios que construíram as pirâmides, e as pirâmides estão em pé até hoje. Muralha da China, Esfinge, o Taj Mahal, e tantas outras construções ao longo da história da humanidade que foram construídas de maneira maravilhosa. Eu tive um professor de geografia que ele teve a oportunidade de viajar certa vez para fora do Brasil, e aí ele foi no local e visitou uma pirâmide maia. E ele falou comigo assim: Igor, a junção de uma pedra com a outra é tão coladinha que você tem dificuldade para passar uma folha de papel. Já imaginou, meu irmão? Você pegar uma folha de papel e passar assim, e ser tão colado uma rocha na outra que não tem dificuldade de passar uma folha de papel? O que é isso? Isso é qualidade. Isso aí são pessoas que buscaram fazer uma boa construção, uma boa edificação para que durasse muitos anos. Assim tem que ser a nossa vida. Nós temos que fazer boas edificações ao longo da nossa vida. Nós temos recursos para fazer isso, porque o recurso sempre vai vir da parte de Deus. Nós temos uma boa mão de obra, que ela é orientada pelo próprio Jesus Cristo, basta treinarmos a nossa mão de obra, que é a igreja, que são os membros da igreja. Nós temos o material, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é o material ao qual nós vamos trabalhar, é gratuito, é de boa qualidade. Então, assim, é tudo preparado. E o que nos falta fazer? O que nos falta fazer? Nos falta botar a mão na massa e trabalhar. Irmãos, é muito importante entendermos que a edificação da igreja, ela tem a sua participação
no fortalecimento do Evangelho. Se você trabalha com a igreja e edifica ela da maneira correta, se o líder do ministério, não somente o pastor, mas o líder do ministério infantil, o líder dos casais, o líder do ministério de pessoas mais velhas, do esporte, embaixador do rei, mensageiro, EBD, feira missionária, entre tantos e tantos e tantos e tantos, se nós entendermos que tudo isso faz parte do reino de Deus e edificarmos tudo isso de uma maneira sólida, de uma maneira eficaz, de uma maneira que nós não vamos ter, sempre teremos pessoas para estar continuando o trabalho, nós sabemos que nós estamos fazendo da maneira correta. Porém, irmãos, isso é algo lento e trabalhoso, porém é sólido e duradouro. Não adianta nada a gente querer fazer um boom, explodir o negócio, aí vai bombar e beleza, e em pouco tempo a igreja está cheia, lotada, mas os cristãos que estão lá estão inchados. Os cristãos que estão lá estão inchados. É a mesma coisa de um atleta, vamos botar assim, um atleta fisiculturista, que ele levou anos para poder alcançar aquele corpo ideal, para que ele possa estar na competição, e você e nós que não somos, não fazemos o que ele faz, queremos alcançar isso em pouco tempo. Aí as pessoas fazem uso de química, uso de drogas, uso de coisas ilícitas, e aí o que faz? Simplesmente incha o corpo, mas não é aquele corpo saudável, não é aquele corpo que tem saúde, né? Tá coberto, tá recheado de coisas das quais não trazem bem para a saúde dele. E por último, que nós temos aqui, é o acabamento da construção, que é a expressão a minha igreja, significa que a igreja é de Jesus. Irmãos, você já viu uma construção suntuosa, enorme, mas ela não tem acabamento. E ali não é a parte mais cara da construção. O mais caro é o acabamento. E aí você vê um prédio já acabado, como que a visão muda. Eu me lembro que uma vez eu fui num prédio com a minha esposa, e aí um colega meu estava lá querendo me oferecer um apartamento e tal, aquele negócio, e aí eu entrei em um andar onde tinha os apartamentos tudo ainda no tijolo. Todos eles estavam no tijolo. Todo esse andar estava todos os apartamentos no tijolo. Aí eu entrei, olhei e tal, mas não tive muita noção, e ele falou assim, agora eu vou te levar lá em tal andar, porque lá tem um apartamento que já está em fase de acabamento. Eu falei, beleza, vamos lá. Fui lá, irmãos, na hora que eu entrei no apartamento, que eu vi o apartamento já na fase de acabamento, eu já mudei minha visão completamente do apartamento lá de baixo, que estava no reboco. Eu já consegui enxergar, ter uma ideia de aqui cabe um estante, ali cabe a televisão, aqui cabe um sofá, ou o quarto é aquilo ali eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Acabou que nem lá eu estou morando em outro local, mas o interessante é que quando você vê o acabamento, a coisa muda, sua mente muda. Irmãos, quando a pessoa vê o acabamento da igreja, da edificação do corpo de Cristo, de pessoas mudadas, de pessoas transformadas, de pessoas lavadas, de pessoas que entendem o Evangelho, que pregam o Evangelho, que vivem o Evangelho, que testificam Jesus, as pessoas vão ver que a igreja que faz tudo isso é uma igreja diferente. João Batista, ele pregava o seguinte: arrependei-vos, raça de víboras, porque é chegado o tempo dos céus. Arrependei-vos, raça de víboras, porque é chegado o tempo dos céus. Eu não vejo João Batista com pregação do tipo, vem cá, meus irmãos, porque Jesus é amor, porque Deus é amor e vai cuidar de vocês. Não. Arrependei-vos, muda a sua vida, camarada, porque está chegando o reino dos céus. Você não vê Jesus em momento algum passando a mão na cabeça das pessoas e falando assim, você pecou, mas tudo bem, não tem problema não, é só você se redimir e aí está tudo certo. Você vê Jesus sendo duro com as pessoas, ao ponto de que quando fizeram comércio na frente da igreja, na frente do templo, o que Jesus foi lá? Chutou literalmente o pau da barraca e fez confusão com o povo lá.
o que nós precisamos entender é que quando as pessoas chegam na igreja, elas precisam ver que o acabamento, que as pessoas que estão lá, que o corpo que está lá, que as pessoas que frequentam lá, que aquelas pessoas que estão lá, elas possam mostrar que elas são diferentes do mundo. O mundo, ele tem que ser mudado pela igreja. A igreja não pode se atrair pelo mundo. Ah, pastor, e aquela passagem bíblica do apóstolo Paulo, quando diz, fiz de fracos para ganhar os fracos, fiz de forte para ganhar os fortes. Ah, então eu vou me fazer de mundano para ganhar os mundanos. Quer dizer que se eu quiser ganhar um drogado, eu tenho que ir lá e usar drogas. Se eu quiser ganhar um homossexual, eu tenho que ir lá e praticar homossexualidade. Ah, se eu quero ganhar um pedófilo, eu tenho que ir lá e praticar pedofilia. Pelo amor de Deus, irmãos. Isso, como diz lá na Bahia, como a avó costumava dizer, é desculpa esfarrapada de quem não tem compromisso com Deus e está querendo já pular fora. É isso que é verdade. Quando o apóstolo Paulo diz, fiz de fraco, ele tomou a dor. Ele falou assim, não, o povo está passando por isso. Então eu preciso fazer alguma coisa. Então quer dizer que para você ganhar um morador de rua, você vai morar na rua? É assim? Porque se for para fazer tudo ao pé da letra, é a mesma coisa. Você vai ganhar um morador de rua, você tem que ir para a rua, você tem que dormir no relento, você tem que andar sujo, você tem que dormir em calçada, andar de calçada, fazer suas necessidades atrás do carro, é isso que você quer. Porque, como diz um ditado, né, o vem a nós todo mundo quer, agora o vosso reino ninguém quer. Irmãos, não é assim que a coisa funciona. Não é assim que a coisa funciona. Nós temos um Deus que cuida das nossas vidas, que deu o Filho dele na cruz do Calvário para morrer por nós. E que exige que nós tenhamos compromisso com Ele. E esse compromisso, ele é autêntico, ele é verdadeiro. Ele é constante em nossas vidas, a cada dia. Esse é o acabamento final da igreja. Pessoas lavadas, remidas e transformadas por Jesus. Eu gostaria de encerrar, lendo aqui mais uma consideração, quando diz o seguinte: Cristo ama a sua igreja e por ela deu a vida. As portas da morte e do inferno não a vencerão. Ele virá buscar a sua noiva quando a última pedra da parede for colocada. Amém? Irmãos, eu gostaria de orar agora para que possamos encerrar a nossa EBD. Pai, muito obrigado por tudo. Eu te louvo porque até aqui o Senhor tem nos sustentado e nos guardado. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Derrama a tua unção sobre nós em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde.